É um pássaro? É um avião? Não, é um suplente de bate-moto. E adivinha só? Vem na cor preta. Pois é, vem em preto, vermelho, cinza, verde, marrom e nesse branco polar bicolor, que é uma versão perolizada, é uma cor que vem como opcional nesse modelo. O Jeep Renegade vem basicamente em três versões: a versão Sport, que é a versão de entrada, a versão Longitude, que é a intermediária, e essa que é a versão Top, que é a Limit. Essa versão vem coalhada de opcionais. Eu poderia relacionar todos eles para vocês, mas eu vou relacionar os que eu acho mais interessantes para a nossa concepção. Ele tem ar-condicionado dual zone, ele tem o controle de reboque de trailer se o equipamento for original Mopar, controle de tração, sistema anti-capotamento, um USB para quem vem na parte de trás, faróis Full LED, que eu acho uma coisa espetacular nesse modelo, o Hill Start Holder, que é um controle de saída em aclive ou declive, em ladeira, logicamente, piloto automático, o porta-óculos, gracinha, que fica aqui do lado. Ele tem também um retrovisor interno com regulagem eletrocrômica, então ele fica mais claro, mais escuro eletronicamente, a depender da intensidade da luz que atinge o equipamento. E ele tem o sensor crepuscular, que auxilia no acionamento dos faróis, e dentro dessa caixinha aqui que dá suporte ao retrovisor interno, ele tem um sensor de chuva, que é o responsável pelo acionamento do limpador de para-brisa no modo automático, tá? Existe um outro opcional que esta unidade aqui não tem, teto solar panorâmico, mas por R$7.000 a mais você pode comprar essa versão com teto solar panorâmico. Faz algum tempo que eu estava querendo testar o Jeep Renegade, inclusive a gente teve uma experiência de lidar com esse modelo na versão 4x4 num test drive que a gente fez no Jeep Experience, onde a gente testou em situações mais acirradas todo o desempenho da tração e dos motores a diesel, tanto do Jeep Renegade quanto do Jeep Compass, tá? Eu tenho um apreço particular por esse carro por algumas questões. Primeira questão histórica. Não sei se vocês sabem que o Jeep Willys foi realmente o veículo de guerra mais famoso. Então, reza a lenda que foi o veículo que levou realmente os Estados Unidos ao seu sucesso bélico, especialmente na Segunda Guerra Mundial, tá? O Jeep Willys, na verdade, virou uma referência icônica que está um pouco transplantada no DNA desse carro. Então, a gente percebe aqui em alguns lugares, aqui do lado do retrovisor, a gente vê alguns detalhes na lanterna traseira, a gente vê aqui na caixinha de som um emblema, o íconezinho dos dois faróizinhos com as sementes de grade que são icônicos do Jeep Willys, distribuídos nesse veículo, tá? Agora uma curiosidade, de onde vem o nome Jeep? Há controvérsias, há várias teorias sobre isso. Duas eu acho mais interessantes. A primeira é a seguinte, que na verdade não é Jeep, é GP, que seria a pronúncia em inglês da sigla GP, que significa General Purpose, ou para uso geral. Então, teoricamente, um Jeep original, o Jeep Willys original, era um carro, um veículo que era realmente pau para toda a obra. A outra teoria diz que é o seguinte, que é uma sigla JEEP, que quer dizer Just Enough Essential Parts. Então é um veículo que tem única e exclusivamente partes necessárias ao funcionamento dele. Lógico que o Jeep Renegade nessa versão vai contra essa filosofia, mas a gente não está dirigindo mais um veículo bélico militar, a gente está andando muito tranquilamente num carro de passeio, num carro urbano. Eu confesso a vocês que eu considero esse desenho, esse design desse carro, um dos mais bem elaborados dos últimos tempos. O que esse carro tem que me faz pensar dessa maneira? São os detalhes que remetem à versão original do carro. Então, por exemplo, é um carro que tem as linhas completamente retas. É uma caixinha muito bem desenhada, completamente elegante, que tem a sua personalidade explícita nessa conformação do design. Uma coisa que a gente precisa perceber é o seguinte, a área envidraçada desse carro, ela é generosa, especialmente quando a gente trata da coluna A.
O vidro dianteiro, o para-brisa, ele não é tão deitado porque o carro não tem nenhuma ambição aerodinâmica, ele quer manter o estilo. Ele sendo um pouco mais vertical, as colunas A, que são essas colunas daqui, não interferem tanto no ângulo de visão da gente. Então o carro fica com uma amplitude muito mais interessante, tá? Se eu for fazer uma comparação, esse carro ele é mais curto, mais estreito e mais alto e tem um entre-eixos menor do que o irmão maior dele, que é o Jeep Compass. É um carro relativamente menor, é um carro que tem a sua maleabilidade enquanto você está no contexto de trânsito pesado, vagas pequenas, etc e tal. Olhando por fora, uma coisa que chama muito a atenção da gente é o tamanho das rodas. Nessa versão, o carro tem rodas aro 19, que são as maiores dessa categoria. Juntamente com o perfil de pneu baixo, dá um aspecto, uma atmosfera muito esportiva ao carro, o que não compromete de maneira nenhuma o conforto e a maciez quando você está conduzindo o carro, especialmente numa pista asfaltada como é que a gente está agora, tá? Aqui a gente tem generosos retrovisores. Você olhando de perto parece aqueles monitores de computador da década de 80, mas são generosos, funcionam muito bem. Inclusive eles têm tanto no lado direito quanto no lado esquerdo os espelhos bipartidos para ampliar o ângulo de visão. Esses retrovisores são enormes, o que não faz a gente sentir falta do sensor de ponto cego, que é um dos itens que esse carro realmente não oferece. Uma coisa fantástica que esse carro tem, que é a cara dele e que me faz ser realmente um fã do desenho, é a assinatura em LED na dianteira e na traseira. A dianteira especial porque lembra, obviamente, como eu estou insistindo nessa tecla, o Jeep Willys original. E a traseira está muito bem resolvida. É um carro que desde a primeira versão, desde o seu lançamento, apresenta um design muito bem resolvido. A relação começa na chave de presença. Ele não tem uma chave convencional, é uma chave que através de um sensor dá acesso ao carro quando você, com ela no bolso, encosta a mão na maçaneta, tanto do lado do motorista quanto do lado do carona, tá? Quando a gente entra no carro, a gente percebe que existe uma composição muito interessante de materiais e acabamentos. A parte de plástico é muito bem acabada, muito bem feita, idem para o acabamento da parte do carro que está em couro, que é um couro muito bem costurado, dando ao habitáculo uma atmosfera assim bem interessante, bem aconchegante, bem nobre. O carro não tem um freio de mão, ele tem aquele sistema de freio de estacionamento eletrônico, que é um botãozinho que fica aqui no console. O volante, ele é bem estruturado, ele é bem bonito, ele é um volante bem elegante e ele tem todos os comandos necessários para que o motorista não precise tirar a mão dele para poder acessar qualquer outro comando do carro, tá? O painel, ele tem mostradores analógicos e tem uma tela de LED no meio central que, assim como no Compass, eu acho que é uma combinação mais interessante de tecnologia e de uma veia old school dos carros mais antigos. Aqui no console central a gente tem um multimídia com tela de 8.4 polegadas que, além de outras coisas, oferece ao condutor os aplicativos Apple CarPlay e Android Auto, que funcionam quando você pega o seu smartphone e conecta via cabo no console, e nessa tela fica espelhada de maneira idêntica à tela do seu telefone celular. Ele tem o sistema Start-Stop. Lembrando o seguinte, por ser Start-Stop, essa bateria ela é diferente. Ela é uma bateria que a gente chama de ciclo profundo, para poder realmente ter a capacidade de atender a esse sistema. Esse câmbio é um câmbio automático de 6 marchas, que tem uma particularidade quanto ao regime da rotação. A gente andando com o carro, a gente tem a seguinte sensação: em marcha mais lenta, em baixas rotações, o carro o motor não mostra exatamente a que veio, mas a partir do momento que a gente puxa a aceleração, em que o giro sobe, a gente consegue sentir que o motor se pronuncia. Então eu acho que isso é uma combinação interessante até para a questão da relação do consumo. O que a gente tem aí na frente é o motor 1.8 Flex, que gera 139 cavalos quando abastecido com etanol. Os freios desse carro
são freios a disco nas 4 rodas, logicamente com sistema ABS, e que são bastante eficientes. A gente consegue sentir isso quando a gente tem a necessidade de uma freada um pouquinho mais brusca, a gente sente bem o controle do carro na ponta dos pés. Todos esses pacotes de opcionais que embarcam essa unidade têm um preço. A versão Limite está disponível nas concessionárias a partir de R$ 113.990. É um carro confortável, é um carro robusto, é uma perfeita combinação entre a filosofia do urbano e o desejo de uma aventura. Fica evidente na concepção do carro a intenção da montadora em relembrar, fazer menção e não refazer um ícone da indústria automotiva mundial. E só para concluir, se o Bruce Wayne confia nesse carro, quem sou eu para discordar?